Fala aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, que é um vídeo educativo, introdutório, eu quero apresentar para vocês como que funcionam os pools de liquidez. Por isso, eu vou fazer aqui na prática, vou utilizar também algumas ferramentas que vocês vão poder conhecer e eu acho que esse vídeo vai dar um gostinho de quero mais, então se você não me segue, já começa a me seguir, já comenta e também deixa aquele like para que esse vídeo seja indicado para outras pessoas. Vamos lá, eu estou dentro da Uniswap. Ah, mas sabe o que é Uniswap? O que vem antes disso? Antes disso, você precisa ter uma carteira, ou seja, a MetaMask. Eu vou falar dela, mas podem ser outras. Você não sabe do que eu estou falando? Deixa nos comentários que eu trago um vídeo introdutório explicando o que é MetaMask, como que funciona a MetaMask, entre outras informações. Então vamos lá. Então eu estou partindo do princípio que você já tenha conhecimento da MetaMask. Além disso, eu vou também supor que há ali na sua MetaMask algumas moedas paradas. E por que elas devem ficar paradas se eu posso colocá-las em pools de liquidez e, consequentemente, ganhar taxas? E essas taxas vão ser favoráveis, eu posso pegar essas taxas, colocar novamente em pools de liquidez e isso gerar aí uma renda passiva exponencialmente. Bom, eu estou aqui na Uniswap, falei para vocês, vou apresentar duas ferramentas. Uma ferramenta eu quero ver como a comparação das redes, quem está pagando mais. Uma outra ferramenta foi uma ferramenta que eu desenvolvi para que a gente possa olhar um pouquinho para essa questão de correlação. Muitas pessoas falam de correlação, mas não entendem muito bem como que funciona. Então eu quero trazer como que funciona essa correlação e a gente possa tomar a nossa melhor decisão. Bom, sem mais delongas, estou dentro da Uniswap, dentro do protocolo. Eu já vou clicar nesse botãozinho rosa e vou cair nessa interface. Quando eu caio nessa interface, já falei no vídeo anterior, nós temos aqui, ó, swap. Swap é trocar um ativo pelo outro. Todos os tokens dentro da DEX da Uniswap. Temos todos os ativos aqui. Os ativos estão subindo. Parabéns, muito bom. As NFTs e, por fim, eu tenho as pools. Logo de cara, você está observando aí que eu tenho duas pools aqui montadas. Duas pools de estratégia. Se o mercado cair, a minha estratégia é começar a comprar esses ativos sem pagar muitas taxas. Então você já viu essa ferramenta, eu estou dentro da Uniswap. Aqui eu posso montar a minha piscina de liquidez. Eu tenho dois ativos, vou colocar esses dois ativos dentro da piscina de liquidez, consequentemente eu vou ganhar dinheiro. Só que antes de fazer isso, eu vou indicar para vocês uma outra ferramenta, é a UPool. Essa ferramenta, o que ela faz? Ela navega pelas redes, ela olha como que estão as paridades de moeda dentro das piscinas gerando liquidez, dentro das pools, e diz quanto está pagando. A gente tem que olhar para esse número aqui, basicamente para esse número 1.38, é um multiplicador. Se você também não sabe o que é esse número, quer entender, coloca aqui nos comentários que eu trago um vídeo explicando como que funciona esse camarada. Então nós temos aqui, por exemplo, o par, o USDC e Ethereum, está pagando aí 1.38 multiplicador. Aqui temos um outro par, um par de stablecoins. Muitas pessoas gostam de utilizar esse par de stablecoins, está pagando aí 0.19. Isso é dentro da rede da Ethereum. Eu vou correr lá para a rede da Polygon. Então, clicando aqui em cima, eu vou para a rede da Polygon. E eu posso observar que eu tenho aqui o par Matic e o USDC pagando 2.39, o que é bem melhor do que 1.38. Mas cuidado também se aparecer o número 10, 15, cuidado com esses ativos. Existem muitos outros ativos aqui, mas eu estou olhando para esses dois carinhas aqui. Gostei desses camaradas, vou fazer pool de liquidez com esse camarada dentro da rede da Polygon. Então, para acessar a rede da Polygon, basta entrar na KickSwap Exchange. E aqui eu também vou navegar, olha lá, Swap, mesma coisa, Farm e Pools. Eu quero gerar uma pool, ou seja, eu quero criar uma piscina de liquidez. E quando eu quero criar uma piscina de liquidez, eu tenho que selecionar dois ativos. Então, eu vou selecionar meu primeiro ativo, Matic, o meu segundo ativo vai ser o USDC. O que acontece? Eu tenho esses dois caras hoje na minha carteira. Tenho interesse em ganhar taxas através desses dois ativos. Então eu venho aqui, ó, Select Range. Eu já coloco aqui, por quê? Porque aqui eu vou definir o meu range, já vou explicar o que é isso, mas antes de eu explicar o que é esse range, eu quero que vocês conheçam comigo como essa questão de correlação. Muitas pessoas falam, olha, tais ativos são correlacionados, outros não são correlacionados. Vamos entender isso na prática, como que funciona. E para que vocês possam entender na prática, eu criei aqui um programa em Python, um programa até simples, e aqui eu coloquei alguns ativos que são utilizados dentro dessas pools de liquidez, os ativos mais sólidos, vamos assim dizer.
eu tenho aqui o Matic, que é o cara do meu interesse, tem o USDC, o USDT, Bitcoin, etc. O USDC está me dando uma correlação de menos 0,27. O que isso quer dizer? Se fosse menos 1, por exemplo, significa que quando um sobe, o outro cai. Não há correlação nenhuma entre esses ativos. E aqui está me dizendo que esse ativo é 0,27 negativo, ou seja, a correlação também é muito pequena. Quando eu comparo, por exemplo, Matic e Ethereum, a gente vê que a correlação é próximo de 1. Só que muitas pessoas erram afirmando que correlação significa casualidade. E não é verdade. Isso aqui não está significando muito. Tanto que quando a gente faz esse mapa de correlação, ele nos engana. Parece que os ativos são muito correlacionados. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar o histórico de correlação. E aí, quando eu pego aqui o histórico de correlação de Matic e o USDT, observe que eles andavam aqui sempre com esses valores de correlação próximo do que está atualmente, tá? A gente vê isso. E em algum momento da história ele chegou perto de 0,7, ou seja, a correlação, isso foi lá em julho, tá aqui, ó, lá em julho. E aí a gente está vendo no dia 19 de julho deste ano. A gente observa que essa correlação está caindo no dia de hoje. Então, esse gráfico de correlação tem que tomar cuidado. Esse gráfico de correlação, ele não é muito certo. O certo é você pegar o gráfico histórico da correlação. Dessa forma, você consegue tomar uma decisão um pouco melhor. Mais do que isso, eu fiz uma outra análise, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu peguei os piores dias da Matic e os seus melhores dias. Por quê? Nos seus piores dias, eu vou ver aqui que eu tenho quase um padrão de queda. É claro que existem valores, conforme você pode observar aqui, que é os 51%, 14%, 32%, e tem aqui as datas, né? Em 2020, 2021, em 2022. Em 2022 nós temos 2, 3, 4, 5 dias, e esses 5 dias que tiveram quedas aí de 15% até 20%. Esse foi um range de queda, ou seja, quedas absurdas em 2022, foram 5 dias somente. O mesmo a gente pode observar talvez para 2021, 2022. E agora, por outro lado, já que eu olhei aí o período de quedas, agora eu quero olhar também o período de altas. Quando eu olho para o período de altas, a gente pega também aqui em 2022 aproximadamente 4 dias com altas de 22%. Dessa forma, eu consigo definir o meu range. Eu posso definir o meu range por interpretação gráfica, mas eu prefiro definir o meu range em base nos seus piores dias e nos seus melhores dias. Não vou nem analisar o retorno, eu tenho aqui análise de retorno, mas não vou fazer esse caso. Eu vou fazer somente o caso pegando os piores e os melhores dias. Bom, agora que eu tenho piores e os melhores dias, eu vou trabalhar nesse parâmetro. Então, voltando aqui para a nossa definição, ou seja, uma vez que eu fui lá e fiz a análise dos piores e dos melhores dias, eu vou tomar minha decisão com base naqueles dados. Eu poderia também fazer uma interpretação gráfica, tudo bem, pode ser feito. Naquela tomada de decisão, nos piores dias, o ativo chegou a cair em 2022 até 25%. O range foi de 14 a 25. Então eu vou deixar aqui um pouco mais moderado, 12% é o meu range de queda. Então se o Matic até 12% de queda, eu vou estar ganhando taxas, e até 11% de alta eu também vou estar ganhando taxas. O que acontece? Nós observamos lá no meu programa em Python que as maiores altas foram até 22%. Essas foram as maiores altas, mas foram somente 4 dias. Então eu vou deixar a metade, tá? A metade aí em 11%. Essa vai ser a minha tomada de decisão. Para essa operação eu vou colocar aqui $14 em USDC, o que vai me dar ali aproximadamente Matic 13 Matic. Agora que eu tenho definido meus valores e os meus ativos, basta aprovar. Bom, já aprovei a minha operação, agora nós estamos aqui. Essa é a minha pool de liquidez. Hoje, os ativos encontram-se naquele range que foi definido, baseados no estudo que eu realizei. Tá tudo bonitinho aqui. Bom, já montei a minha pool de liquidez. O sistema já está operando. As duas moedas que eu coloquei já estão, nesse exato momento, trabalhando. E aí eu venho depois só na MetaMask, vou dar uma olhada lá quanto foram as minhas taxas para que eu possa preencher a minha planilha de controle de investimento. Eu quero saber o seguinte, esse vídeo te ajudou, te deu pelo menos um interesse por esse assunto? Caso seja a sua primeira vez nesse assunto, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui embaixo alguns comentários o que você entendeu, o que você não entendeu. Se você já tem domínio sobre esse assunto, coloque aqui o que você gostaria de ver, beleza? Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau!